Bem, amigos do GV Ensino, na aula de hoje nós vamos ver na prática como o comparador de tensão feito com amplificadores operacionais funciona. Nós, na aula anterior, entendemos teoricamente e hoje vamos demonstrar o seu funcionamento na prática. Nós não vamos mostrar nenhuma aplicação mais útil hoje, porque senão a aula vai ficar muito longa. Então eu tinha prometido na aula anterior que já veríamos uma aplicação real, mas hoje nós vamos apenas fazer a demonstração prática e na aula que vem sim vamos ver uma aplicação real, onde o comparador de tensão tem um uso útil, onde ele pode ser utilizado para fazer alguma coisa realmente útil. Hoje nós vamos apenas demonstrar a montagem do circuito, vocês vão ver passo a passo, uma sequência de fotos, como foi que eu montei o circuito, e depois a demonstração prática, utilizando aqui os nossos equipamentos. Então, vamos nessa! Aí estamos vendo a montagem do amplificador operacional, primeiramente a sua alimentação, pino 7 mais VCC, pino 4 menos VCC. Agora temos a colocação do primeiro potenciômetro, a sua alimentação, alimentamos o lado esquerdo com mais VCC e o direito com menos VCC. Esse potenciômetro será utilizado para variar a tensão na entrada inversora. Agora a colocação do segundo potenciômetro, igualmente, mais VCC de um lado e menos VCC do outro. Este segundo potenciômetro servirá para ajustar a tensão, mas dessa vez a tensão da entrada não inversora. E aí, utilizando dois potenciômetros, vamos conseguir colocar várias tensões diferentes ao mesmo tempo, tanto na entrada inversora quanto na não inversora, e assim observar o que acontece com a tensão na saída. Temos aí a ligação do potenciômetro da esquerda na entrada inversora, que é o pino 2, e aí a ligação do potenciômetro da direita na entrada não inversora do amplificador operacional, que é o pino 3. Estamos utilizando o amplificador operacional TL081. Aí o fio amarelo é o fio da saída, que está conectado na saída do amplificador operacional, que é o pino 6. Esse fio irá futuramente para o multímetro, onde mediremos a tensão de saída do amplificador. Aí temos as duas fontes ajustadas em 12 volts, onde faremos a fonte simétrica. Como já explicamos anteriormente, para fazer a fonte simétrica, nós interligamos o positivo de uma fonte no negativo da outra. No caso aí, o positivo da fonte da direita no negativo da fonte da esquerda. E esse vai ser o terra. E aí, vocês estão vendo, já estamos puxando do lado esquerdo o mais VCC, mais 12 volts, do lado direito o menos VCC, o menos 12 volts, sendo que o meio, como já dissemos, é o terra. Aí vocês estão vendo o fio saindo do meio, esse fio é o terra do circuito, que irá no multímetro também futuramente. Aí nós estamos alimentando o circuito, mais VCC no barramento de cima e menos VCC no barramento de baixo. Inserimos agora o multímetro na saída. Veja que o multímetro está com sua ponta de prova positiva na saída do amplificador operacional e a sua outra ponta de prova no terra do circuito, que vem do meio da fonte simétrica. Montagem concluída, vamos agora ver na prática como o circuito se comporta. Então aqui nós temos o circuito comparador, que vocês acabaram de acompanhar a montagem dele. Eu coloquei aqui o multímetro do centro, é o multímetro que mede aqui a tensão de saída do amplificador. Não tenho carga, peguei apenas a saída do AOP direto no multímetro. Então aqui eu tenho a tensão de saída, ele está saindo 11,44 volts. Como estamos alimentando com 12 volts simétrico, ele está saturado.
Nós explicamos algumas aulas anteriores que a saturação ela nunca se dá exatamente na tensão da fonte, sim que ele tem uma perda que pode variar, pode ser até 2 volts, dependendo do caso. E por que ele está saturando? Porque eu tenho uma tensão maior na entrada não inversora. Vejam aqui, do lado direito nós temos esse multímetro que está medindo a tensão que entra na entrada não inversora, controlada por esse potenciômetro aqui. Do lado esquerdo temos este outro multímetro que está medindo a tensão que vai para a entrada inversora, que é controlada por este outro potenciômetro. Então, controlando esses dois potenciômetros, eu consigo ajustar a tensão que entra tanto na entrada inversora, aqui no caso da esquerda, como na entrada não inversora, no caso da direita, e acompanhar o que acontece aqui na saída. Vejam que eu tenho tensões parecidas, 2.03 na inversora, 2,11 volts na não inversora. Isso já foi suficiente para ele saturar, eu ter 11 volts na saída. Vamos aqui agora colocar uma tensão maior na inversora. Então vou girar o potenciômetro em sentido anti-horário, no meu caso aqui. Veja só. No momento em que a tensão da inversora ficou maior que a da não inversora, o meu sinal ficou negativo e ele saturou negativamente. Então agora na saída eu tenho menos 10,59 volts. Mais uma vez, vejam que ele não está saturando com menos 12 volts, como seria o esperado idealmente. Na prática, ele teve aí uma perda de quase 1,5 volt, mas está saturado. Vejam que por mais que eu aumente a tensão da entrada inversora, a saída praticamente não aumenta mais, está saturado. Vamos aqui pegar agora a entrada não inversora e vamos aumentar também. Vamos fazer a tensão da entrada não inversora ultrapassar a tensão da entrada inversora. Então aqui vamos lentamente subindo. E vejam só, tenho 6,94 volts na entrada não inversora, maior do que a tensão na entrada inversora, 6,07. Portanto, agora eu tenho na saída uma saturação positiva. E aí fica então demonstrado o funcionamento do comparador de tensão utilizando o amplificador operacional. Vamos aqui subir mais um pouco essa tensão, olha só, saturou negativamente. Então, onde eu tiver a maior tensão é que vai dizer se ele vai saturar positivamente ou negativamente, como já explicamos aí na aula anterior. Bom, pessoal, então a gente está vendo que a saturação positiva está na casa de 11,4 volts e agora eu vou colocar a saturação negativa, menos 10,6 volts. Isso é natural. Mas e se eu ligar esse amplificador operacional, não em uma fonte simétrica, mas em uma fonte simples? Qual será que vai ser a saturação negativa? No caso, a fonte simples, eu estaria alimentando ele apenas com 0 e 12 volts. Nesse caso, será que a saturação negativa vai ser 0? Ou será que ela vai ser um valor um pouquinho acima de 0? Um pouquinho abaixo não pode ser porque eu não tenho tensões negativas. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Vou tirar aqui o multímetro um pouquinho do local. E nós vamos pegar a nossa fonte, que ela está sendo uma fonte simétrica, e nós vamos concentrá-la ela toda aqui na fonte da esquerda. E aí estamos vendo que a saturação negativa, vamos colocar aqui o nosso multímetro, a saturação negativa está em 1,3 volts. A saturação positiva, vou diminuir a tensão da entrada inversora, continua em 11,4 volts, fazendo um pouco de reflexo aí, né? Olha só, 11,4 volts, a saturação positiva, porém a saturação negativa, vamos aumentar aqui a tensão na entrada inversora, está em 1,4 volts positivo. Então, nós podemos ver que a saturação negativa, ela não zera. Nós estamos vendo que na prática, a saturação positiva, ela fica um pouquinho abaixo da tensão de alimentação,
e a negativa fica um pouquinho acima da alimentação negativa. Então, na prática, é assim que os amplificadores operacionais trabalham. O que eu vou fazer agora é trocar o amplificador operacional. Vamos tirar aqui o TL081 do circuito e vamos colocar o amplificador operacional CA3140, que nós já comentamos bastante aqui nas aulas introdutórias de amplificador operacional, aqui do canal e do site GV Ensino. Então, vamos colocar aqui. Então, agora com o CA3140, nós temos a saturação positiva também na casa aí de 11,4 volts e a saturação negativa 1,9 volts. Então, se eu for usar fonte simples, eu tenho que levar isso em conta. A saturação negativa dele não vai ser 0 volts, eu vou ter ali uma tensão entre 1 e 2 volts. E aí, claro, se eu quiser eliminar essa tensão aqui, eu preciso colocar um circuito que vá consumir esses 2 volts gerados pela saturação negativa. Então, na prática, nem tudo funciona de forma perfeita, de forma ideal, e isso é importante a gente conhecer. A tensão de saturação do amplificador operacional nunca vai ser a mesma da tensão de alimentação, vai ser sempre próxima, mas a tensão de saturação máxima vai ser menor do que a alimentação máxima e a tensão de saturação mínima vai ser maior do que a tensão de alimentação mínima, seja ela simétrica ou simples, como estamos vendo aqui. Uma pergunta que vocês possam talvez estar se fazendo é: o que acontece se eu colocar a mesma tensão aqui nas duas entradas do amplificador operacional? Obviamente que eu não vou conseguir fazer isso com os potenciômetros, primeiro porque esse potenciômetro é de uma volta só, então seria extremamente difícil colocar a mesma tensão nos 2 multímetros, e também porque a exatidão dos 2 multímetros é diferente. Então eu posso achar que eu estou colocando a mesma tensão baseado nos multímetros, mas se eu for comparar, um multímetro em relação ao outro tem uma pequena diferença. Então nós estaríamos apenas nos iludindo. A melhor forma de saber o que acontece se eu colocar a mesma tensão nos 2 terminais, na entrada inversora e não inversora, é fazendo um curto entre elas, conectando diretamente uma à outra. Então eu vou até tirar esse potenciômetro daqui, não vai mais nos servir. E aqui, o fio da entrada inversora eu vou conectar direto ao da entrada não inversora. Então nós vamos fazer um pequeno jumper entre elas. Aqui entre o pino 3 e o pino 2. Eu quero que vocês vejam o que está acontecendo. Eu tenho a mesma tensão nas duas entradas, 5,17 volts. Agora esse multímetro aqui não está mais medindo nada. E para esses 5,17 volts que eu tenho aqui na entrada, ele está gerando ali 5,1, está oscilando bastante, né, na saída. Vejam que quanto maior a tensão eu coloco aqui na entrada, tenho aqui 4,44 volts, se eu for subindo, a tensão da saída vai caindo. Então vejam aí que curioso isso, olha só, tá 1,5 volt e ficou negativo. Vejam que para tensões comuns mais alta, eu tenho aqui uma saturação negativa. E para tensões comuns negativas, eu tenho aqui uma saturação positiva. Isso é porque, como eu estou colocando a mesma tensão na entrada inversora e não inversora, o que vai mandar aqui é o CMRR, onde eu não tenho ganho diferencial, teoricamente, porque na verdade tem ainda tensão de offset, mas eu tenho também a mesma tensão em comum com as entradas e ele tem o ganho em modo comum que amplifica essas tensões. Então, CMRR junto com o offset é que está causando esse comportamento no circuito.
Então esse comportamento estranho ele se deve tanto ao CMRR quanto à tensão de offset. Os dois estão trabalhando juntos. Eu tenho uma tensão de offset nas entradas do amplificador operacional que está sendo amplificada absurdamente pelo ganho em malha aberta, mas junto eu também tenho uma tensão em modo comum. E as duas estão atuando na saída aqui do amplificador ao mesmo tempo, de forma que fica impossível a gente prever o comportamento do amplificador em casos assim.